Povo de Deus, bom dia e feliz sábado. É um prazer estar aqui com os irmãos da Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas e também com os irmãos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Eu estava ali sentado acompanhando o culto aqui ao vivo, junto com algumas dezenas de irmãos aqui presentes. Obrigado, ancião Joel e demais anciãos, pelo convite, pastor Marcos Izeski. Enfim, nesta manhã nós vamos estar falando sobre um tema bem propício para o momento. Eu acredito que nunca se falou tanto de profecias como estão se falando agora. Afinal de contas, os momentos que nós estamos vivendo é singular e nos desafiam para entender a época que nós estamos presente agora. Por isso eu escolhi esse tema para estar pregando nesta manhã. Eu tenho falado também no meu Facebook e no meu Instagram sobre profecia em alguns momentos, e você pode acompanhar por lá, mas nesta manhã eu vou falar sobre esse tema bem pertinente do livro de Apocalipse. Eu estive acompanhando aí as lives e nós temos juntando aí Facebook e YouTube em torno de 150 pessoas. Eu vou convidar você a compartilhar agora o link e convidar mais algumas pessoas para participar desse estudo. Não vai ser um estudo exaustivo devido ao tempo, mas em 30 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos, eu espero trabalhar com você esse tema. O sacerdócio de Cristo e a abertura dos 7 selos. Então vamos abrir a Bíblia. Você pode já posicionar a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse. Nós vamos estar nos detendo um pouco mais entre o capítulo 4 e 5. Mas eu preciso fazer uma recapitulação a partir do capítulo 1. Por isso, antes de abrir a sua Bíblia, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua palavra está aberta e está sendo aberta nesse momento. Por isso eu te peço que através da divina pessoa do Espírito Santo, atue aqui nesta igreja e em todos os auditórios, aonde encontram-se pessoas conectadas ou que irão em algum momento se conectar a essa transmissão para estudar a sua palavra. Nos revele a tua vontade, para que desta forma estejamos preparados para o retorno de Cristo Jesus. Amém. Enfim, quando você pensa no livro de Apocalipse, o que vem em sua mente? Na maioria das pessoas, a maioria da mente das pessoas, quando olham para Apocalipse, ela se perde em meio aos diversos símbolos e muitas delas sentem medo de ler o livro de Apocalipse. Será que eu falo para alguém aqui nesta manhã que também tem medo de ler o livro de Apocalipse? Você vai perceber que não há motivo para pânico, porque o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Ele se fixa no santuário de Deus e é uma mensagem direta para o que está acontecendo ali no santuário celestial e para conosco nos tempos do fim, conforme a determinação bíblica. Por isso, não tenha medo. Eu tenho certeza que ao final desta manhã, o Espírito Santo vai encher o seu coração de esperança. Enfim, vamos então entender o livro de Apocalipse. A partir do verso 1, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 1, ele já é muito claro. E ele diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esta é uma revelação dada por Deus a Jesus Cristo, aonde ele vai ser revelado para você e para mim, em cada página do livro de Apocalipse. É isso que nós vamos encontrar, em meio a diversos símbolos, em meio a diversas narrativas bíblicas. Jesus vai estar em cada um desses símbolos, mostrando preocupação para com o seu povo. Enfim, então vamos avançar um pouco mais, quando nós olhamos ainda dentro do capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. E eu vou ler o verso 13, para você situar comigo junto à Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 13, diz o seguinte: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz
como voz de muitas águas. Que personagem é esse que o Apocalipse agora apresenta para os leitores do seu livro? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem central do livro de Apocalipse. Enfim, e se ele é o personagem central, João agora vai introduzir já uma mensagem de esperança a partir do capítulo 1. Leia comigo agora o verso 18. Verso 18, ainda no capítulo 1. Verso 18 diz o seguinte, eu vou ler a partir do verso 17, o finalzinho do verso 17. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Enfim, Jesus agora aparece sendo a nossa única e última esperança para o mundo em crise. Por isso, tenha agora em seu coração, repita agora em sua mente, Jesus é a esperança da minha vida. Amém? Você poderia repetir mais uma vez? Jesus é a esperança da minha vida. Essa é a narrativa do livro de Apocalipse. Entre todo o caos que pode envolver o mundo, Jesus permanece sendo a grande e única esperança. Amém? Enfim, vamos continuar agora, porque nós vamos entrar num contexto histórico. Eu estou falando do capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. E eu preciso fazer menção desse capítulo de uma forma resumida. Capítulo 2 e 3. Vamos ler comigo o verso 20. O verso 20 faz a introdução. Verso 20 do capítulo 1 faz a introdução do que vai apresentar nesses dois capítulos. Capítulo 1, verso 20 diz o seguinte. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, quando apresenta Jesus Cristo no capítulo 1, o candeeiro ali em suas mãos faz referência às 7 igrejas que haviam na Ásia. Essas 7 igrejas está sendo apresentado aí no PowerPoint que você está vendo, mencionando aonde ela situava ali na Ásia. É interessante que como ela é apresentada como uma figura de um candeeiro, nós vamos conseguir entender facilmente uma estrutura hebraica que foi mencionada, uma estrutura linguística da gramática hebraica, que foi até mencionada na lição de escola sabatina dessa semana, que é chamado estrutura quiástica. O que é uma estrutura quiástica? É quando Deus decide dar uma ênfase a uma mensagem. E então ele coloca uma sequência de fatos, aonde o que está no meio desses fatos é o mais importante. O que nós vamos perceber nas 7 igrejas de Apocalipse? Deus está preocupado com a vida espiritual do seu povo. Esta é a preocupação. Por isso me ajude agora. Se você tem alguém próximo a você, como tenho aqui algumas pessoas que estão mais próximas, que são casais ou famílias, e famílias e casais podem sim estar próximos. Então olha para quem está do seu lado agora, quem está mais próximo, e diz assim, Deus está preocupado com sua vida espiritual. Isso mesmo. Eu quero falar para você então que está assistindo agora. O capítulo 12 e 3 vai mostrar um Deus preocupado com o seu povo. Porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a vida que você está levando. Como você está levando a sua vida diante de Deus. É o que nós vamos entender a partir do capítulo 2 e 3. Quando nós olhamos para esses 2 capítulos, fazendo menção das 7 igrejas, nós entendemos que elas descrevem 7 períodos da igreja cristã ao longo dos tempos. E eu destaquei aqui características de 6 dessas igrejas. E depois menciono porque não aparece aí a 4ª igreja. Ok? Vamos acompanhar juntos então? Aqui estão algumas características dessas 6 igrejas. A primeira delas é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela sofreu com heresias, perseguição, abandono e falta de amor. Eu vou colocar as duas seguintes, porque a segunda igreja
dentro da profecia, a Esmirna, que aparece aqui no número 3. E a Esmirna, ela apresenta pobreza material, riqueza espiritual e perseguição de morte. Já a terceira, que é Pérgamo, já está projetado aí, ela sofre heresia, perseguição e conflito entre palavra e falso ensino. Vamos avançar um pouco mais. A quarta igreja eu omiti e vou falar sobre ela no próximo slide. A quinta igreja é a igreja de Sardes. Ela apresenta estagnação e morte espiritual, ausência de heresias e perseguição, ou seja, e é convidada a vestir as vestes da justiça. Quinta igreja é a Filadélfia, que é caracterizada por fervor missionário, ausência de heresias e de perseguições. E por último, a sétima igreja, que é mencionada, a sexta que eu destaquei aí, é a igreja de Laodiceia. Esta igreja, ela é apresentada com riqueza material. Existem muitos recursos, porém a mornidão espiritual, a ausência de heresias e perseguição, mas ela recebe um forte apelo para vestir as vestes de justiças e um chamado para arrepender-se. E quando nós falamos da sétima igreja, nós estamos falando para o nosso tempo. Perceba como Deus está preocupado com a vida espiritual do seu povo ao longo dos tempos. O que Deus está preocupado comigo hoje, Deus está preocupado com sua vida espiritual. Enfim, por que eu fiz menção dessas características e omiti a quarta igreja? Aqui está a estrutura que eu mencionei para vocês. A estrutura quiástica. Primeira igreja, a igreja de Éfeso, há um abandono do primeiro amor. A segunda igreja de Esmirna, ela é apresentada como fiel e perseverante. A terceira de Pérgamo, há um declínio espiritual inicial ainda. Esse declínio espiritual é inicial, que na igreja de Tiatira, ela se torna completo. É um declínio espiritual profundo. Ela se afasta completamente de Deus. E depois você vai perceber que há o caminho inverso. Sardes há um declínio espiritual grave, mas não é semelhante ao de Tiatira. Depois, Filadélfia, ela é fiel e perseverante. E então a igreja dos nossos dias, Laodiceia, que é caracterizada por estar vazia de amor e em meio à mornidão espiritual. O que é que essa estrutura menciona para mim e para você? A ênfase na vida espiritual está em muitos que estão completamente vazios de espiritualidade. E talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que esteja vivendo uma crise espiritual na sua vida. Eu encontrei algumas pessoas na semana passada, no qual me disseram: pastor, essa quarentena, esse isolamento não está me fazendo bem. Eu encontrei um professor de escola sabatina que não mais estava estudando a lição porque não tinha mais obrigação de passar a lição no sábado seguinte. Eu encontrei irmãos que estavam já há algum tempo sem ler a Bíblia. Encontrei uma pessoa que se emocionou ao saber que a igreja dela iria abrir, ia ter o culto transmitido, mas que se alguém quisesse lá assistir com todas as medidas de prevenção, poderia. E essa pessoa se emocionou, por depois de alguns dias, já mais de meses, sem poder ir cultuar a Deus na casa de oração. Mas enfim, talvez para alguns, o momento que nós estamos vivendo está apenas acentuando uma crise espiritual que já existia na sua vida. O que é que o capítulo 2 e 3, Deus quer mencionar para o seu povo ao longo da história? Deus quer dizer o seguinte: Ele está mostrando o conhecimento dele em conhecer e assistir o seu povo ao longo da história desse mundo. Deus conhece o seu povo, Deus conhece você, e Ele está preocupado com a sua vida espiritual. Se você está vivendo um momento de declínio espiritual profundo, você precisa se encontrar com o personagem central do Apocalipse. Você precisa urgentemente voltar a lançar-se nos braços de Jesus. Enfim, depois do capítulo 2 e 3, nós vamos agora para aquele que é o fundamento do nosso estudo desta manhã. E eu convido você então para ir até o capítulo 4, porque o capítulo 4, ele é decisivo para nós entendermos a abertura dos 4 selos. E este capítulo, ele está em bastante questionamento hoje. Há uma grande dúvida na mente de alguns
instrutores bíblicos, até mesmo na mente de alguns teólogos, e até mesmo dentro do contexto adventista. E alguns têm ensinado que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse acontecem dentro do lugar santíssimo, ou seja, do Santo dos Santos. Enfim, isso é determinante entender se esta cena está falando do lugar santíssimo ou se está falando do lugar santo. Enfim, nós iremos ver na Bíblia de forma clara o que Daniel capítulo 4 e capítulo 5 está narrando para nós. Porque de acordo com o local do santuário, só para você entender bem, de acordo com o local do santuário que está narrando, muda completamente o perfil do ministério de Cristo para este tempo. Se é no lugar santíssimo, pastor, o que Cristo estaria fazendo no santuário celestial? Você pode se perguntar. Se é no lugar santíssimo, Deus está julgando o seu povo. E então o capítulo 4 estaria mencionando de que essa data iniciaria a partir de 1844. Mas se é no lugar santo, pastor, aí nesse momento está falando do ministério de intercessão de Cristo no céu. E então o capítulo 4 estaria narrando uma cena que se inicia lá após a ascensão de Cristo. Mas enfim, vamos deixar a própria Bíblia se explicar. Afinal de contas, este é o melhor método para entender as Sagradas Escrituras. Por isso, vamos ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. Capítulo 4, amém? Vamos ler juntos então. Verso 2, verso 1 e 2, diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Verso 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Para um pouco aí. Por que é importante para João o capítulo 4? Mencionar que agora quando ele é levado até o santuário de Deus, ele vê alguém sentado no trono. Se lembre que João estava vivendo um momento difícil, um momento de perseguição. Ele estava sofrendo um exílio na ilha de Patmos. Os seus companheiros haviam sido mortos e a igreja era perseguida. Na mente de João, havia uma situação de desespero, de caos e de perigo para a igreja cristã. E agora Deus o leva em visão. E quando ele vê o trono de Deus, Deus está declarando para ele que Deus continuava no controle deste mundo. Amém? Deus está declarando que este mundo não está descontrolado, mas Deus permanece no controle do mundo e de sua história. Isso significa que há um Deus todo-poderoso que não deixou o seu povo à deriva da história, mas Ele está conduzindo o seu povo. E para onde Ele está conduzindo o seu povo? Ele está conduzindo o seu povo para o encontro celestial quando Jesus voltar. Amém? Enfim, vamos continuar então estudando. É interessante que, além de termos os recursos bíblicos, nós precisamos entender o que a irmã Ellen White menciona sobre isso. E então eu vou colocar aqui agora um texto que é muito claro quando ela menciona sobre o capítulo 4 de Apocalipse. Acompanhem comigo. O texto diz o seguinte, é do livro Cristo em seu Santuário, na página 37, há um subtítulo dizendo uma figura das coisas que estão no céu. É importante entender o que a irmã Ellen White diz, porque há teólogos usando o próprio nome de Ellen White para distorcer a visão do que é apresentado aqui. Então leia comigo o texto. Diz o seguinte: sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que ardiam do trono. Aqui está citando a Bíblia. Viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Perceba que aqui mencionam 2 móveis. Aqui ela está fazendo citação da Bíblia. Um é o candelabro, as 7 lâmpadas. O outro é o altar de incenso. Para aqueles estudiosos da Bíblia que conhecem a estrutura do santuário, esses 2 móveis se situavam em que local do santuário?
Isso mesmo, local santo. Continue lendo comigo, mas ela não vai deixar dúvidas nenhuma, além de citar de forma muito clara isso que nós vamos ler na Bíblia. Diz o seguinte: com isto permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso no santuário terrestre. Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11, 19. E ele olhou para dentro do véu interno, no Santo dos Santos, ali viu a arca do seu concerto, representada pelo escrínio sagrado construído por Moisés, a fim de conter a lei de Deus. Que texto poderoso da irmã Ellen White. Ela torna claro de que no capítulo 4 até o capítulo 11, as cenas serão mencionadas ali dentro do santo. E apenas lá no capítulo 11, vai mencionar que João olha e contempla o Santíssimo. Enfim, se nós olhamos para os argumentos bíblicos, aqui estão alguns detalhes. O verso 11, capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: aqui está a declaração àquele que está sentado no trono: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, é uma declaração de adoração e reconhecimento de Deus como Criador, o Deus Todo-Poderoso e mantenedor do mundo e da história do mundo. Enfim, eu destaquei 4 pontos no capítulo 4 e aparecem aqui na projeção que você está acompanhando agora. O primeiro ponto é: a visão do trono descreve a cena dentro do local santo do santuário celestial. Isso você pode ver no verso 5, citando o candelabro. Você pode ver também no capítulo 5, verso 8. E você pode ver no capítulo 8, verso 3, citando o altar de incenso. Ou seja, está fazendo menção de forma clara ao primeiro compartimento. Segundo ponto, do trono de Deus. Os 24 anciãos vestidos de brancos e coroas de ouro, no verso 4, vamos ler o verso 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Que anciãos são esses? Se nós fizermos uma análise bíblica e deixar a própria Bíblia responder, nós vamos ver lá em Mateus 27, 52 e 53, e Efésios 4, verso 2, de que esses são remidos pelo sacrifício de Cristo. Os primeiros frutos que Cristo então apresenta no céu diante do trono de Deus. Esses 24 remidos por Jesus Cristo. E então, o terceiro ponto que eu destaco no capítulo 4. A presença do trono de Deus marca então o ministério de Cristo de intercessão no local santo no céu. É deixado muito claro que esta cena é apresentada ali para uma aclamação, uma jubilação do sacrifício de Jesus aqui nessa terra. Cristo morreu para nos salvar, amém? E ele se apresenta diante do Pai para agora iniciar a sua obra de intercessão no santuário celestial. E por fim, o que deixa inquestionável é o capítulo 11, verso 19, que menciona o seguinte: o livro de Apocalipse registra a entrada no lugar santíssimo. Vamos ver? Abra aí no capítulo 11 a sua Bíblia agora, Apocalipse capítulo 11, verso 19. Lá no finalzinho do capítulo 11, o último verso, nós vamos ver claro João apresentar que Jesus agora ele vislumbra o Santíssimo. E diz o seguinte, leia comigo: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraivada. Apenas nesse momento é vista a arca da aliança. Em nenhum momento este móvel importantíssimo é citado nem no capítulo 4, nem no capítulo 5. Também não são citados nenhum tipo de estrutura sobre juízo. Isto mostra
que o ministério de Cristo, iniciado ali após a sua ascensão, após sair dessa terra, ao ressuscitar e se apresentar ao céu, ele está sendo inaugurado aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse. Você consegue me entender? Amém? Você pode estar se perguntando o seguinte: mas pastor, o que esta mensagem diz para mim hoje? Eu vou fazer a leitura de um outro texto da irmã Ellen White e logo em seguida eu irei fazer uma aplicação em nossas vidas. E nós vamos ao capítulo 5. Vamos ler então mais um livro. Ok? Aqui eu faço menção do ministério de Cristo no santuário celestial. Você consegue identificar aqui o santuário? Nós temos o local, o pátio aqui, logo do lado de fora. Quando entra ali no pátio, tem um altar de sacrifício, a morte de Jesus na cruz. Logo após ali tem a pia, aonde marca o momento de quando aceitamos a Cristo como Salvador e somos batizados. Ok? E então a entrada da tenda. E nessa entrada, o primeiro compartimento é o local santo. E ali estão os 3 móveis do local santo: o candelabro, a mesa de pães asmos e o altar de incenso. É nesse momento que, quando Cristo subiu aos céus, ele começou o seu ministério de intercessão, que está mencionando aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. E pastor, e o local santíssimo, que vai apresentar agora o início da sala do juízo. O início do juízo. Nós cremos, pelo que a Bíblia apresenta, tanto em Apocalipse como em Daniel, que esse juízo iniciou em 1844. Amém? Vamos continuar lendo então. Olha só o que a irmã Ellen White menciona. Acompanhem comigo a leitura desse texto. Esse texto está no livro Conselhos para a Igreja, página 356. É um texto bem longo, mas um texto muito útil e esclarecedor. Por isso, acompanhem comigo em leitura e meditação. Ela diz o seguinte, capítulo 64, Cristo, nosso grande sumo sacerdote. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Evangelismo, página 21. O santuário terrestre fora construído por Moisés, conforme o modelo a ele mostrado no monte. Era figura para o tempo então presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios. Seus 2 lugares santos eram figuras das coisas que estão no céu. Hebreus 9, verso 9 e 23. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não homem. Hebreus 8, 2. Sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo, Apocalipse 4, 5, que ardiam diante do trono. E ela mencionando agora sobre esse capítulo, continua o texto. Permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representado pelo castiçal de ouro e o altar de incenso no santuário terrestre. Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11, verso 19. Um segundo momento. E ele olhou para dentro do véu interno, no Santo dos Santos. Ali viu a arca do seu concerto, representado pelo escrínio sagrado construído por Moisés, a fim de conter a lei de Deus. E eu finalizo agora com esse último texto. João diz que viu o santuário no céu, aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor. É o grande original de que o santuário construído por Moisés era uma cópia. Enfim, ela torna muito claro de que o ministério de Cristo, quando ele ascendeu ao céu, Cristo dá a João uma visão do que ele estava fazendo no local santo. Sabe o que isso significa? Significa que desde que quando Jesus subiu aos céus, ele iniciou uma obra de intercessão pelos seus filhos, de intercessão e salvação. E isso é muito importante, porque quando nós olhamos para a história das 7 igrejas e vemos um momento de declínio espiritual da igreja, a igreja não estava sozinha. Deus estava acompanhando o seu povo em todos os tempos na história dessa terra. Isso significa
que mesmo em meio à crise que estamos vivendo, Deus continua acompanhando o seu povo hoje, amém? Deus está olhando e acompanhando você. E então agora vamos para o clímax, o capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Abra sua Bíblia, nós vamos começar lendo no verso 1. Verso 1 diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Agora entra no contexto de Apocalipse, logo após mencionar o altar, ali naquela cena do local santo, um livro selado com 7 selos na mão daquele que estava sentado no trono, à direita. E então, eu gostaria de ler esse texto. Olha o que a irmã Ellen White menciona sobre esse momento. Testemunhos Seletos, página 415, fazendo menção da importância de entendermos, nesse momento da história, o que está escrito no capítulo 5 de Apocalipse. Ela diz o seguinte: o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Alguns há que são enganados. Não se apercebam do que está para acontecer na terra. Os que têm permitido que se lhes obscureça a mente no tocante à natureza do pecado são vítimas de um erro fatal. A menos que efetuem mudanças decisivas, quando Deus pronunciar suas sentenças sobre os filhos dos homens, serão achados em faltas. Transgridem a lei e quebram a aliança eterna, e receberão inconformidade com suas obras. Perceba que agora o capítulo 5, a irmã Ellen White nos chama para uma atenção espiritual, uma atenção especial, para nós atentarmos para a nossa vida espiritual, de como estamos nesse momento do mundo, comparado com o que está acontecendo a partir do capítulo 5 de Apocalipse. Por quê? Porque o capítulo 5 é fundamental para mostrar a obra de Cristo a nosso favor. Vamos avançar um pouco mais então, verso 2. Verso 2. Acompanhem comigo, capítulo 5 de Apocalipse, verso 2 diz o seguinte: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Aqui busca agora alguém para abrir aqueles selos, para abrir o livro. E não é questão de força, é questão de dignidade. Quem pode ser encontrado digno para abrir o livro e os seus 7 selos? E quando é apresentado esta frase, acontece uma crise no céu, a partir dessa cena. Verso 3, acompanhem comigo. Verso 3 diz o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O porquê dessa crise começa a acontecer no céu? Porque quando agora aquele livro é percebido que não pode ser aberto, nem aberto os seus selos, o verso 4 menciona o desespero de João. O verso 4 diz o seguinte: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quanto desespero! Porque quando João olha para a situação à sua volta e percebe que a igreja está sendo perseguida, os líderes estão sendo mortos, aparentemente na concepção, na visão de João, ele olha e ele vê, mesmo que o mundo tenha um Deus no controle, o povo de Deus parecia que não teria fim para cessar esse sofrimento. Porque não aparecia quem pudesse agora iniciar a abertura dos selos e apresentar a história desse mundo. E em paralelo ao capítulo 2 e 3, o capítulo 5 agora de Apocalipse, leva a visão de João aos momentos iniciais, aonde ele menciona na introdução do seu livro, que estava ali em Patmos, prisioneiro por causa da palavra de Deus. Sabe o que esse verso diz para você e para mim? De que pessoas que são fiéis a Deus também sofrem aflições. De que pessoas que são fiéis a Deus
também são perseguidas. E talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã, que esteja buscando uma fidelidade na palavra de Deus, ou que em algum momento da sua vida buscou essa fidelidade, mas não entendeu o porquê tanto sofrimento, o porquê tantas provações, o porquê tantos obstáculos. Na visão de João, ele precisava ver aquele livro aberto, porque aquele livro iria apresentar não somente toda a história do povo, mas iria apresentar as cenas finais da história desse mundo. E ao perceber que aquilo ali não estava sendo ainda revelado, as lágrimas tomam conta do coração dele. Talvez eu esteja falando para alguém que já sofreu tanto, ou está sofrendo tanto, que as lágrimas têm feito parte do seu dia a dia. Eu tenho acompanhado uma senhora daqui de Lauro de Freitas. Ela é uma pessoa muito ativa na sua igreja, muito ativa, envolvida no ministério de ASA, envolvido em ajudar pessoas, mas ela faz parte do grupo de risco e não está podendo sair da sua casa por nada devido à sua idade já avançada. E diariamente ela me manda 2, 3 áudios mencionando do seu sofrimento, mencionando das suas lágrimas, dizendo o porquê ela sofrer tanto nesse momento, não poder rever as pessoas, não poder abraçar as pessoas. Talvez eu esteja falando para alguém que está tendo vários motivos de sofrimento em meio ao isolamento. Talvez é algum parente seu que foi acometido da doença, do coronavírus. Talvez eu esteja falando para alguém que está acompanhando essa transmissão, que está sofrendo com o coronavírus. Talvez eu esteja falando para alguém que não seja um problema físico, mas você está vivendo um problema espiritual na sua vida ou na sua família. O certo é que os diversos problemas que acometem, até mesmo os servos fiéis de Deus, ou pessoas próximas aos servos fiéis de Deus, causam uma aflição. E esta aflição perturbou João. Eu cito um texto de Atos dos Apóstolos, no preparo dos 12 discípulos, mencionando que Cristo deixa claro para João e para os outros 11 discípulos, que eles sofreriam aflições. E talvez em sua mente, você já deve ter se lembrado, o que o próprio discípulo João escreveu, a declaração de Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja se deparando agora com esses momentos de aflições. Naquele exato momento, assim como esse momento, quando algum filho de Deus se encontra em meio ao caos ou em meio à aflição, o mesmo personagem, o personagem central de Apocalipse, sempre aparece. E mais uma vez ele se apresenta. Capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Capítulo 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O verso 5 do capítulo 5 introduz agora Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Não uma cena de juízo, mas em uma cena daquele que saiu-se vencedor no conflito entre o bem e o mal, quando esteve aqui nessa terra. Jesus Cristo venceu, e com a sua vitória na cruz, ele traz vitória para todos os seus filhos, amém? Por isso a figura como um leão. Mas a Bíblia diz que quando João ouve falar de um leão, ele vai se virar agora para olhar no verso 6. E olha o que diz no verso 6. Ele ouve então um ancião dizendo no verso 5, e vê um leão. Mas quando ele olha, no verso 6 diz o seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tem 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Quando ele olha agora no verso seguinte, ele encontra não mais o leão, mas ele encontra um cordeiro.
Ele ouve falar de um leão, mas ele vê um cordeiro. O que isso significa, querido irmão? Isso significa que João está declarando o tema central desse capítulo. Cristo venceu na cruz, mas no capítulo 5, ele vai ser aclamado e exaltado por ter sido o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele venceu para lhe dar a vitória. Ele venceu para nos dar a vitória. Cristo venceu nesse mundo e Ele quer vencer em seu coração, amém? A partir daí, a partir desta cena, quando apresenta o leão e o cordeiro, Jesus Cristo vai agora tomar o livro em suas mãos. O verso 7 diz o seguinte, verso 7, veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Verso 7, e quando ele toma esse livro agora, ele está declarando que ele era digno de apresentar a história do povo de Deus, a história desse mundo, desde a sua ascensão até o seu retorno nas nuvens do céu, amém? E então, no verso, a partir do verso, acompanhe comigo, a partir do verso 9 ao verso 10, começa agora um momento de jubilação, um momento de aclamação de Cristo como o sacerdote, o sumo sacerdote celestial no local santo. E o verso 9 e 10 diz o seguinte, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E continua dizendo, enfim, verso 10, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote. Está apresentado que o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi aceito, e ele se tornou digno de tomar o livro e abrir os 7 selos. Que livro é esse? O que diz cada um desses selos? Nós podemos estudar em um outro momento, e nós estaremos percebendo o que Deus está apresentando através de cada um desses selos. A história do povo de Deus, desde a ascensão de Cristo, até a vitória final no seu retorno e restauração desse mundo. O que o capítulo 5 nos declara é que apesar de vivermos dias difíceis, de tantos sofrimentos na história desse mundo, apesar de tantos motivos de tristezas, apesar de lutas que parecem não ter fim, apesar de muitas vezes as lágrimas encherem os nossos olhos e serem derramadas, Cristo, Ele venceu e Ele quer vencer em sua vida. Ele está intercedendo por ti, Ele está cuidando de ti, Ele está atuando em seu favor. E nesse momento Ele olha para você, querido irmão, querido líder, querido amigo que acompanha esta live. Deus está preocupado com toda a sua vida. Ele está no controle da história desse mundo. E Ele está pronto para colocar um fim na história de sofrimento desse mundo. Se lembrarmos do Apocalipse, como ele finaliza o seu desfecho, no capítulo 21, menciona que quando Cristo voltar, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, não haverá mais morte. E esse momento de restauração pode iniciar hoje, em seu coração, em sua vida. Porque Apocalipse ele finaliza com um convite. E ele finaliza com um convite que declara o seguinte, capítulo 22, último capítulo 22 de Apocalipse, o último verso que nós vamos ler nesta manhã. Verso 17, diz o seguinte, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu falo para alguém que está cansado de tanto sofrimento, eu falo para alguém que está cansado de tanta dor,
que está ansiando por uma atuação em sua plenitude de Deus na história desse mundo, deixe Ele começar a agir na plenitude do seu coração. Por isso, nesse momento, se há alguém querendo tomar essa decisão e dizer: Senhor Jesus, fortaleça a minha vida espiritual, fortaleça a minha fé e me mantenha em pé em teus braços, ao teu lado, em meio aos momentos de crise dos últimos dias desse mundo. Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé onde você está, ou você que está sentado aqui na igreja, ou você que está acompanhando na live agora, via YouTube, via Facebook. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida espiritual. Eu gostaria que Cristo lhe abraçasse agora, nesse momento, pela fé. Por isso, feche os seus olhos e oremos. Querido Deus, amado Pai, o Senhor apresenta no livro de Apocalipse uma história de esperança, uma mensagem para o teu povo que está sofrendo em meio à história desse mundo e em meio aos últimos dias de acontecimento nessa terra. Desde a sua ascensão ao céu, o Senhor está realizando o seu ministério no santuário celestial. E através das 7 igrejas, através dos 7 selos, o Senhor apresenta o cuidado do seu povo e o no controle deste mundo, desde a sua ascensão até o retorno de Cristo. Por isso agora, Senhor, abrace a cada um de nós, seus filhos. Abrace esse seu filho, esta sua filha que está em meio às lágrimas, em meio a sofrimento, em um momento de dor na sua vida. Abrace o seu filho que está vivendo uma crise espiritual nesse momento. Ajude a se levantar e a retornar aos seus santos caminhos, porque este é o momento. Agora é o tempo desse retorno, desta entrega total, para que o teu poder atue em plenitude na vida de cada um de nós, seus filhos. E que tenhamos certeza de que o Senhor já apresenta o desfecho final da história desse mundo. E o desfecho final é de vitória para todos os que te aceitaram como Salvador. O desfecho final é de restauração completa para o mundo sem dor e sem sofrimento. Por isso, abraça a todos. Fortaleça. Mantenha sustentados em tuas mãos, para que logo em breve nós também recebamos vestiduras brancas e coroas de ouro, porque fomos redimidos pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, atua em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue falando a cada um. Que Deus continue abençoando a sua vida.